Vamos para o nosso estudo que estamos fazendo na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hoje nós vamos estar pensando um pouquinho, começando, falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Pedro vem tratando com os irmãos sobre os nossos relacionamentos, depois de mostrar que nós precisamos, como nós precisamos nos relacionar com Deus, com os irmãos, conosco mesmo, quando falamos sobre ansiedade. Pedro agora passa a tratar batalha espiritual. Isso mesmo, falar dos inimigos que estão à nossa volta, sempre nos espreitando. E como é importante falar sobre isso e saber sobre isso. Chamamos a atenção aqui para alguns pontos acerca dessa batalha espiritual, narrados e descritos aqui por Pedro na sua carta. Versículo 8 nos fala um pouquinho sobre nosso adversário, Olha o versículo 8 aí que ele diz: o diabo, o vosso adversário. Sabe, meus irmãos, o diabo ele não é uma lenda, como muitos acham. Ele não é um mito, ele não é um espantalho que fica aí só para intimidar os místicos. Quando falamos na Bíblia e lemos sobre o diabo é um anjo caído, é um ser maligno. E a Bíblia traz algumas descrições, Assassino, ladrão, destruidor. É a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge. É assassino, pai da mentira. Ele veio roubar, matar, destruir. Enfim, nós temos um adversário real, invisível e medonho. Nós não podemos subestimar o seu poder nem as suas artimanhas. Entenda isso. O assunto é muito sério e ele age com estratégias. Nosso adversário, ele é estratégico. Verso 8 diz: ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso mesmo. O diabo espreita. Ele anda em derredor, ele busca uma brecha na nossa vida. Ele fica rodeando a terra, passeando por ela, como descrito em Jó 1:7, lá em Jó 2:2 também, fala sobre esse rodear a terra. Não sei se você parou para atentar, mas o diabo ele não dorme. O diabo não tira férias. Ele é incansável na sua tentativa de nos apanhar em suas armadilhas. O apóstolo Paulo nos fala que nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A palavra ciladas, ela vem do grego, a palavra metodeia, que significa métodos, estratégias, sabe? Ele tem métodos de armadilhas, sabe? Ele tem as suas formas de tentar atacar, pegar, destruir. O diabo tem um grande arsenal de armadilhas. Ele pesquisa bem detalhado os nossos pontos vulneráveis. E ele não hesita em buscar brechas em nossa armadura. E sabe, por isso nós precisamos ficar atentos. Por isso a Bíblia nos chama a sermos sóbrios. Nós precisamos nos acautelar. E pensa nisso. O diabo, ele intimida. A Bíblia mesmo nos diz, como aquele leão que ruge. Não para quando ataca a presa, mas ele ruge para espantá-la. Sabe, o seu rugido é para fazer com que a presa se separe do bando, para intimidar mesmo. Quando uma presa se desprende do bando, o leão vai atacá-la implacavelmente. A gente vê muito isso nos vídeos, da vida na África. É muito difícil uma presa escapar de uma investida de um leão quando ela está isolada. Por isso que nós sempre falamos, Cuidado, não se intimide com os ataques
do diabo, não se isole. Isso que a Bíblia chama sempre a pessoa a não deixar de congregar, não deixar de reunir, não deixar de estar em comunhão com Deus, não viver isolado. Talvez você passando por problemas, por lutas, ouvindo, o rugido do nosso inimigo, talvez está se isolando, está deixando de congregar, quase não lê a Bíblia, quase não ora. Faça isso não, cuidado. O ataque do nosso inimigo, se comparado com o leão, que Pedro faz a analogia aqui, ele vem de forma súbita, violenta e fatal. Ele quer apenas intimidar, mas o nosso Deus é maior. Não se deixe vencer pela intimidação do inimigo. Mas sabe, voltando a falar sobre o nosso inimigo, ele não veio para brincar, ele veio para devorar. Ele mata, ele é homicida, ele é assassino. Há muitas pessoas arruinadas, feridas, destruídas por esse devorador implacável. Ele é o Abaddon e o Apolion de Apocalipse 9:11, conhecido como o Destruidor. Eu preciso falar com você sobre as armas da nossa vitória. As armas da nossa vitória contra o adversário. Verso 8 e 9, sede sóbrios, vigilantes, resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu sempre falo sobre as estratégias, a força, a forma com que o inimigo ataca. Eu gosto de lembrar também sobre como nós podemos vencer o nosso adversário. Esses 2 versículos que eu li, Pedro traz para nós algumas armas importantes para enfrentarmos essa luta. Primeiro, a sobriedade. Essa palavra grega que foi traduzida como sede sóbrios significa domínio próprio. Especialmente, ela é usada mais especificamente numa área de bebida alcoólica, Um indivíduo que perde o equilíbrio, a lucidez, é uma vítima indefesa na batalha espiritual. Quando o diabo consegue dominar a mente de uma pessoa, ele consegue destruir-lhe a vida. Muitas pessoas que perdem o raciocínio, você aconselha, você fala, você orienta, instrui, e a pessoa nem ouve. Você fala sobre a necessidade de buscar a Deus, de firmar na fé, de estar na reunião, de abandonar o pecado. A pessoa não ouve, sabe que está errado, mas não toma uma decisão. Sabe, é muito perigoso. Existem coisas que nós não podemos brincar. A primeira coisa é subestimar o diabo. Existem indivíduos que escarnecem do diabo como se ele fosse uma formiguinha indefesa. A Bíblia diz que nem o arcanjo Miguel se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Está em Judas capítulo 9. Outro extremo que nós vemos muitas pessoas brincando, levando de certa forma na brincadeira, também é superestimar o diabo. Isso é fato também. Nem subestimar, nem superestimar. Existem igrejas que falam mais no diabo do que em Jesus, Existem pregadores que ficam, e a gente vê isso na televisão, com longas conversas com o diabo. Existem aqueles que também colocam tudo no diabo, Qualquer dor de cabeça, isso é o diabo. Existem atitudes, irmãos, eu falo isso com muita serenidade e seriedade. Existem atitudes que não têm amparo nas Escrituras. E nós precisamos ter essa sobriedade nesse combate cristão. A gente vê muita coisa aí, principalmente na televisão, no rádio e em muitos lugares, com práticas que a Bíblia não dá fundamento para isso e que são superestimando o nosso adversário. Então tenhamos vigilância, estar de olhos abertos, acompanhando o que passa,
O diabo ele vive rodeando a terra, bisbilhotando a vida das pessoas. Ele não hesita em atacar uma pessoa que sempre dá brecha para ele. Nós precisamos manter os olhos abertos, os ouvidos atentos. O diabo, aquela antiga serpente, é astuto, sutil. A estratégia dele é falsificar tudo que Deus faz. Lembra do joio e do trigo espalhado no meio? Então, o diabo vive plantando o joio. Precisamos agir com sabedoria. Como o exemplo de Neemias, né? Que foi até pregado esses dias, falando sobre ele. Que no tempo das ameaças, ele colocou metade dos seus homens empunhando as armas e a outra metade trabalhando. Neemias 4:16. É assim que nós precisamos nos portar, de forma vigilante, com fé. Precisamos resistir o diabo firmes na fé. A fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno, Efésios 6:16. Não acredite nas mentiras do diabo. Não dê crédito às falsas promessas. Tem tantas pessoas acreditando nas falsas promessas do diabo, nas mentiras dele, achando que no pecado, longe de Deus, vão ser mais felizes ou vão ter mais sucesso. Engano, mentira de Satanás. Pedro e Tiago nos dão a mesma fórmula de ter sucesso na batalha espiritual. Eu termino nossa reflexão de hoje. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lembra, em tempos de prova, nós tendemos a pensar que estamos sozinhos, né? Uma das armas do diabo para nos atingir é superdimensionar nossa dor e nos apequenar. É achar que nós somos pequenos, que estamos sozinhos. Precisamos abrir os olhos e entender que existem outros irmãos passando pelas mesmas provações. Não é só você que sofre, não. Não é só você que passa por lutas. Não é só a sua batalha que é maior do que a dos outros. Todos passam. É errado imaginar que somos os únicos que travamos esse tipo de batalha. Nossa irmandade, usando as palavras de Pedro, né? A nossa irmandade espalhada pelo mundo enfrenta as mesmas dificuldades. Deus abençoe você. Medita nisso. Esteja atento, mas não dê brecha. Fica firme na fé.